Então, gente, nesse vídeo a gente vai ver o cálculo da mecânica respiratória. A gente vai ver o mesmo paciente aqui em duas situações. A gente vai ver o paciente normal, em modo controlado, ele tá em VCV, tá aqui, ó, curva de pressão livre. Curva de pressão serve para ver a modalidade, nesse caso VCV, pressão livre. E a gente vai ver agora a mecânica. Quando vocês olharem aqui no ventilador, vai ter uma parte escrito mecânica respiratória. Vamos primeiro ver se tem alto PIP pelo gráfico de fluxo. O gráfico de fluxo serve para saber se tem alto PIP e secreção. Não tem padrão serrilhado aqui embaixo e está exalando completamente. Mas eu preciso saber se realmente não tem alto PIP. O que é que eu faço? PIP, uma pausa na expiração. Faço uma pausa na expiração de 2 segundos. E vocês vão olhar aqui o valor da PIP total. Eu coloquei uma PIP na máquina de 5, olha aqui, PIP de 5. Eu espero que a PIP da máquina, a PIP total, seja a mesma, 5.09 é a mesma do ventilador. Então, não tem alto PIP, certo? Um cálculo da mecânica. Quer saber agora qual é o valor da complacência e da resistência? A pausa agora é na INS e não mais na EIS, para ver complacência e resistência. Dou a pausa. Quando eu dou a pausa, eu vou olhar aqui para a mecânica, vai aparecer as pressões. Pressão de pico, vou dar aqui uma pausa. Pressão de pico, 21. Você pode arredondar, tá? 21. Pressão de platô, aqui no meio, 13. E o drive pressure, que é o platô menos a PIP, 8.4. Certo? O que é que eu faço? Se vocês olharem aqui no gráfico, ó, aqui no gráfico de pressão, a primeira pressão lá em cima foi o pico, essa do meio foi quem? O platô, que é a pressão alveolar, e aqui embaixo a PIP. Então, vocês vão ver que o ventilador, ele dá tudo. Então, se ele me deu pico, se ele me deu platô, se ele me deu fluxo, o fluxo foi de 60 litros por minuto. Lembra que um minuto tem 60 segundos, no caso aqui eu uso 1 segundo. E aí, você coloca na fórmula da complacência e da resistência. Simplesmente isso em VCV, controlado, pausa na INS para ver complacência e resistência. E o ventilador lhe dá tudo. Pico, platô, fluxo e volume. E você simplesmente aplica na fórmula. Se o problema for resistência alta, obstrutiva. Se o problema for complacência baixa, restritiva. Se tiver os dois componentes, distúrbio misto.